bem? Eu sou a Bia Ferreira e eu tô novamente aqui trazendo para vocês um passo a passo que eu fiz exclusivamente para o canal Círculo na TV. E novamente é uma peça que eu fiz utilizando os fios da linha natural da Círculo. A nossa peça de hoje é uma saia longa que vem com uma grande fenda lateral e um detalhezinho de cadastro para decorar a peça. É uma peça super simples e super rápida de fazer e o mais legal é que você pode estar utilizando ela no dia a dia para poder passear ou até mesmo usar como saída de praia. Então fica aí duas sugestões que você pode estar utilizando. E para esse trabalho nós vamos utilizar um dos fios da Círculo, que sem dúvida é um dos queridinhos das artesãs, um fio 100% algodão, que é o fio Charme, na sua versão natural. Lembrando que a Círculo lançou a versão natural em vários de seus mais tradicionais produtos, como o fio Cleia, Cleia 5, Anne e o fio Charme. Também é válido lembrar, pessoal, que o novelo desses produtos continua com a mesma metragem, continua com o mesmo peso, os fios continuam com a mesma espessura. A diferença é que agora você tem a opção de comprar esses produtos que você já conhece há anos, que você gosta, que você usa no seu trabalho, sem uso de alvejante, sem uso de tingimento, que é a linha natural da Círculo. Acompanhe mais sobre esses fios naturais no site circulo.com.br. Agora a gente vai começar o nosso trabalho de hoje. Pessoal, eu quero começar o nosso vídeo de hoje de uma forma um pouco diferente. Sempre que eu falo sobre múltiplos, faça correntes iniciais múltiplos de X, múltiplos de Y, surgem perguntas, principalmente de crocheteiras novas, querendo saber o que seriam esses múltiplos, querendo entender o porquê desses múltiplos, como a gente chega nesses múltiplos, nesse total de múltiplos. Bem, eu vou aproximar aqui a câmera para poder explicar para vocês. Eu vou explicar no próprio trabalho que a gente vai fazer hoje, tá? Para que você entenda melhor essa questão de múltiplos. Os pontos que nós vamos utilizar na nossa peça de hoje, eles dão uma aparência de leque em todo o trabalho, como vocês podem ver, olhem só. Cada leque desse, pessoal, a gente chama de motivo, ok? Ou seja, aqui a gente tem um motivo, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem outro, outro e assim vai. Aqui eu tenho um leque um pouquinho mais fechadinho, esse leque está em uma corrente, ele foi feito em uma corrente. Aqui eu tenho outro leque feito em outra corrente. Dessa corrente que está este leque até a corrente que antecede o ponto onde está o próximo leque, veja só, vou repetir. Da corrente onde está este leque aqui até a corrente que antecede o próximo leque, a gente tem um total de 12 pontos, ou seja, cada motivo ocupa 12 pontos. Então, no 13º ponto, a gente já tem aqui um outro leque, que eu posso dizer que é uma repetição dessa. Eu tenho 12 pontos, no 13º o nosso motivo começa a repetir. Olhem só, vou mostrar mais daqui. Deste leque até o ponto que antecede o próximo, eu tenho 12 pontos. Aí no 13º ponto já é uma repetição do nosso motivo. Daqui para cá, para o ponto que antecede o próximo leque, eu tenho novamente 12 pontos e assim vai. Então, quando eu digo múltiplos de 12, é porque o motivo que eu vou utilizar naquela peça ocupa 12 pontos para que ele seja feito. É necessário 12 pontos para que aquele motivo seja concluído de forma correta. Mas é sempre 12 pontos, Bia? Não, lógico que não. Vai depender da quantidade de pontos que aquele motivo que você vai utilizar na sua peça ocupa. O nosso motivo de hoje ocupa 12 pontos. Então, nosso trabalho vai ser feito com correntes iniciais múltiplas de 12. E o que seria um total de corrente múltipla de 12? Seria um total de corrente que, dividido por 12, não vai sobrar resto. 24, 36, 48, 60, 72, 84 e assim vai, pessoal. Então essa aqui é a minha explicação sobre os múltiplos. Eu espero que vocês tenham entendido. Quando a gente diz faça múltiplos de 5, é porque o motivo que a gente vai trabalhar naquela peça é feita sobre um espaço de 5 pontos de base. Múltiplos de 6 é porque aquele motivo que a gente vai fazer na peça é feito sobre o espaço que ocupa 6 pontos de base. E assim vai. Mas lembre-se, na hora de contar, você precisa contar de um ponto específico até o ponto que antecede a repetição daquele ponto que você iniciou contando, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai para o nosso trabalho de hoje
E, como eu já disse, o nosso trabalho é feito com correntes iniciais que sejam múltiplos de 12. Para você que quer fazer essa peça utilizando qualquer produto da Círculo, você vai medir o seu quadril e vai fazer correntes iniciais que sejam múltiplas de 12, que alcance essa medida, ok? Está aparecendo na sua tela uma sugestão com quantidade de correntes iniciais para cada tamanho, mas essa tabela só serve para quem for fazer com fio charme, tá? Repetindo, é uma sugestão. Então, se você quiser fazer por sua medida, mesmo que você vá utilizar o fio charme, é uma boa ideia, tá? Vamos começar. Depois de você fazer a quantidade de corrente inicial necessária para o seu tamanho, você vai fechá-la em círculo com um ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir. Vamos fazer um ponto baixo no mesmo ponto. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular 3 pontos da base, 1, 2, 3, e no quarto ponto a gente faz um ponto baixo. Aqui a gente formou uma alça. Vamos fazer 2 correntes, vamos pular 3 pontos da base novamente, e no quarto ponto a gente vai fazer um leque, aquele leque que eu mostrei ainda há pouco para vocês. Aquele leque é feito com 5 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer 2 correntes, vamos pular 3 pontos da base, e olhem só, desse terceiro ponto até o primeiro ponto onde eu fiz o ponto baixo, aqui eu tenho 12 pontos. Agora eu vou começar a repetir. 3 pontos da base, no quarto ponto eu faço um ponto baixo. Esse ponto baixo é a repetição desse aqui, ou seja, agora a gente vai repetir tudo isso aqui novamente. Vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pula sempre 3 pontos da base, no quarto ponto, um ponto baixo. 2 correntes, pula 3 pontos da base, no quarto ponto a gente faz um leque com 5 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3, 4, 5. A gente repete 2 correntes, pula novamente 3 pontos da base, no quarto a gente faz um ponto baixo e inicia mais uma repetição. E a gente vai fazer isso até o fim da carreira, ok? Vamos lá. Pronto, eu tô chegando aqui no finalzinho da nossa carreira. Fiz aqui o leque, vou fazer 2 correntes, vou pular as 3 correntes da base, e na mesma base onde eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer o ponto baixíssimo para encerrar a nossa carreira. A nossa primeira carreira está encerrada. Vamos para a segunda carreira? Para a nossa segunda carreira, pessoal, a gente vai precisar caminhar com pontos baixíssimos até a gente chegar na metade dessa primeira alça aqui, tá? Vamos aqui fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha, um ponto baixíssimo na segunda correntinha, e na terceira correntinha a gente faz um ponto baixo, olhem só. Vou entrar com a agulha por dentro da alça e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes, 1, 2. Vou trabalhar sobre esses leques fazendo pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto. Só que dessa vez com 2 correntes de separação. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Faço 2 correntes de separação. Venho no segundo ponto alto, faço um ponto alto e mais 2 correntes de separação. Venho no terceiro ponto alto, faço um ponto alto e mais 2 correntes de separação. No quarto ponto alto, um ponto alto e mais, peraí que eu soltei, mais 2 correntes de separação. E no último ponto alto eu faço outro ponto alto, 2 correntes de separação, venho para cá para a alça e faço o ponto baixo, que já é repetição desse aqui. Olhem só como ficou, como vai ficar a nossa segunda carreira. Então, a gente repete aqui 2 correntes e faz um ponto alto para cada ponto alto com 2 correntes separando. Simples assim essa segunda carreira, tá, pessoal? 2 correntes e um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto,
Aí, quando a gente termina os pontos altos, a gente faz mais 2 correntes, vem para a alça da base e faz um ponto baixo. Vamos fazer isso aqui por toda a volta. Estamos chegando aqui no finalzinho da segunda carreira, vou fazer aqui as 2 correntes. Vou vir no primeiro ponto baixo que eu fiz, que é o ponto baixo que eu iniciei essa carreira, e vou fazer um ponto baixíssimo, encerrando aqui a nossa segunda carreira, e agora a gente vai para a terceira. Na terceira carreira, pessoal, a gente vai caminhar com pontos baixíssimos até a gente chegar no primeiro ponto alto. Vamos fazer um ponto baixíssimo na primeira corrente, um ponto baixíssimo na segunda corrente, e no ponto alto a gente faz outro ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar sobre os pontos altos, fazendo agora 2 pontos altos presos juntos em cada um deles, tá? E o primeiro par de pontos altos juntos que a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos fazer 2 correntes para subir, vamos fazer o ponto alto, deixando ele pela metade. Vamos parar aqui quando a gente estiver com 2 alças na agulha, 2 laçadas na agulha, tá? Vamos pegar a terceira laçada e vamos fazer os 2 pontos presos juntos, tá? Vamos fazer 2 correntes, vamos para o próximo ponto alto e a partir de agora a gente trabalha da seguinte forma. Apenas o primeiro par, como a gente sai de baixo, a gente faz de uma forma diferente, mas agora o restante a gente faz da seguinte forma. Vamos aqui para o primeiro ponto alto e vamos fazer um ponto alto que a gente vai deixar pela metade, parando ele com 2 laçadas na agulha. Vamos agora para o segundo ponto alto e esse segundo ponto alto a gente vai repetir o movimento, parando agora com 3 laçadas na agulha. A gente laça a quarta laçada e passa por dentro das que estão na agulha. Olhem só. Vamos repetir 2 correntes. Vamos para o próximo ponto alto. Vamos fazer o primeiro ponto alto parando com 2 laçadas na agulha. Vamos para o segundo ponto alto parando com 3 laçadas na agulha. Vamos pegar a quarta laçada e passar por dentro das que estão na agulha. 2 correntes. Vamos repetir o movimento no próximo ponto. Olhem só. Deixa eu refazer que bagunçou aqui. 2 correntes. Vamos para o próximo ponto fazer a mesma coisa. Olhem só. E sem corrente de separação, a gente passa para o próximo leque e faz tudo de novo, tá? Olhem só, sem corrente de separação, eu vou para o próximo leque e vou repetir. 2 pontos altos que eu vou deixar pela metade para fechar tudo junto depois. 2 correntes. Aí eu venho para o próximo ponto e faço tudo de novo. O primeiro ponto alto eu paro com 2 laçadas na agulha e o segundo ponto alto eu paro com 3 laçadas na agulha. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Lembrando que de um leque para outro a gente não faz separação, tá? A gente termina o último ponto alto, o último par de pontos altos de um leque e a gente já passa diretamente para o primeiro par de ponto alto do leque seguinte, ok? Assim, por exemplo, estou terminando aqui o último par de ponto alto desse leque e já passo para o primeiro do leque seguinte. E assim a gente vai até o fim da carreira. Vamos lá. Estou chegando aqui no finalzinho da nossa terceira carreira. Vou vir aqui, pessoal, olhem só, no primeiro par de pontos altos que eu fiz dessa carreira e no topo do primeiro par eu vou fazer um ponto baixíssimo, encerrando assim a nossa carreira. Olhem só. Essas 3 carreiras que a gente fez, pessoal, compõem o nosso motivo na forma vertical. Ou seja, a nossa próxima carreira, a gente começa a repetir os motivos de baixo para cima. A quarta carreira é igual à primeira, a quinta é igual à segunda, a sexta é igual à terceira, a sétima é igual à primeira novamente e assim vai. Ou seja, a cada 3 carreiras, esse motivo se repete. Então, a gente vai começar uma repetição. Vamos fazer aqui 6 correntes. 3, que equivale a um ponto alto, e mais 3 correntes, que equivale a metade de uma alça. Aqui a gente tem uma alça inteira, tá? 5 correntes. E como você pode ver, a gente está bem no centro dela. Então, se a gente está bem no centro dela, é como se a gente fosse fazer apenas a metade dela. Nesse caso aqui, nesse início. Então, a gente fez 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais 3 correntes, que é a metade de uma alça. A metade de 5 é 2,5. Não tem como a gente fazer 2 correntes e meia. Então, a gente arredonda para 3, tá? Venho aqui nesse primeiro espaço e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes,
Venho aqui, eu vou pular esse primeiro par de pontos altos e no segundo par de pontos altos, observe que esse segundo par de pontos altos aqui, ele é o ponto alto central. A gente tem aqui 5 pares de pontos altos. Se eu contar todos, na verdade ele é o terceiro, olhem só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o par de ponto alto central é o terceiro. Nesse par de pontos altos, eu vou fazer o leque. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 2 correntes. Vou aqui pro último espaço, vou pular esse primeiro espaço. No espaço seguinte, eu faço um ponto baixo. Olhem só, pessoal. Daqui, eu faço 5 correntes, a nossa alça. 3, 4, 5. Venho pro próximo espaço, eu vou pular isso aqui, tá? Aqui não temos espaço, como você pode ver, a gente fez um par de pontos altos e já foi fazendo outro, aqui a gente não tem espaço. Então, a gente vem pra cá pro primeiro espaço, que já pertence ao motivo seguinte, nele a gente faz um ponto baixo. Aqui a gente faz 2 correntes, pula o primeiro par da vez e no segundo par a gente faz um leque. Eu falo segundo, pessoal, vou tentar dar atenção para vocês nisso, para vocês não se confundirem. Eu falo segundo par porque a gente já pulou, a partir do momento que a gente faz o ponto baixo aqui, a gente já pulou o primeiro par. Então, eu já não estou considerando ele. Eu estou considerando apenas os pares que vêm depois do ponto baixo que eu fiz. Por isso que eu digo segundo. Mas como eu disse ainda agora, se eu for contar todos os pares, ele na verdade é o terceiro, tá? Então, venho aqui pro segundo par e faço leque. 2, 3, 4, 5. Vou fazer 2 correntes, vou pular o primeiro par livre, esse par é o que tá o leque, vou pular o primeiro par livre e no espaço eu faço um ponto baixo. Aqui eu faço a alça, 1, 2, 3, 4, 5. Como eu acho que essa partezinha é um pouquinho complicada, eu vou mostrar mais uma vez. Fiz 5 correntes, vou pular para o primeiro espaço, olhem só, eu vou pular esses 2 pontos altos presos juntos, 2 pares de pontos altos presos juntos. E no primeiro espaço eu faço um ponto baixo. Faço 2 correntes e no segundo ponto alto, par de pontos altos presos juntos, eu faço leque. 2, 3, 4, 5. 2 correntes, pulo o primeiro par de pontos altos e no espaço eu faço um ponto baixo. Aqui eu faço as 5 correntes. E nós vamos fazer isso por quase toda a volta. Por que quase toda a volta? Porque a partir de agora a gente começa a fazer a abertura da nossa peça. Pessoal, se você por acaso não quiser fazer a abertura, você vai continuar fazendo isso por toda a volta, tá? Ou se você quiser uma abertura mais baixa, você vai fazer isso por toda a volta até você chegar no momento em que você quer fazer a abertura. Mas no meu caso, como a nossa abertura vai ser bem grande, então nessa carreira eu já começo a fazer a abertura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui por quase toda a volta, mas eu não vou fazer no último motivo, tá? Vamos continuar fazendo, quando eu chegar no último motivo eu volto para mostrar para vocês, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, aqui eu estou fazendo o penúltimo leque, prendi com um ponto baixo e observe aqui, olhem só, que tem um único motivo sobrando, ou seja, um espaço para fazer aqui mais um leque, mas eu não vou fazer, tá? Bem aqui está o começo da carreira, eu não vou trabalhar sobre esse último motivo, porque esse aqui vai ser o espaço que eu vou precisar para minha abertura. Então, aqui, depois que eu fiz o leque e fiz 2 correntes e fiz o ponto baixo, eu vou fazer mais 3 correntes e vou fazer um ponto alto sobre este par de pontos altos aqui, que é o último par de pontos altos referente a esse motivo que eu acabei de trabalhar o leque. Olhem só, nele eu vou fazer um ponto alto. Daqui, pessoal, eu volto e a partir de agora eu vou começar a trabalhar de ida e volta. Lembrando, se você não quiser fazer essa abertura, você continua o nosso trabalho, fechado mesmo, trabalhando de forma circular. Ou se você quiser fazer mais tarde, você vai fazer isso que eu estou fazendo agora, na hora que você quiser. Vamos fazer agora 2 correntes, 1, 2. Vamos virar o trabalho e agora é hora da gente trabalhar aquela carreirinha com pontos altos separados por 2 correntes. Eu venho no primeiro ponto alto e faço
um ponto alto, faço duas correntes. Essa aqui eu não vou explicar muito como trabalhar sobre os motivos, porque o trabalho sobre os motivos é o mesmo, tá? Eu vou mostrar mesmo o final e o início da carreira, para que você entenda como a gente vai trabalhar aqui. Porque nessa finalização e nesse início de carreira, a gente vai trabalhar de forma reta. Então eu vou estar sempre mostrando o início e o final dessa carreira, até a gente terminar uma repetição, tá? Para que você entenda como você vai prosseguir. Então vamos lá até o fim dessa carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, olhem só, pessoal. Essa aqui são aquelas 6 correntes que a gente fez para iniciar a carreira anterior. Olhem só. Então, fizemos aqui os pontos altos, separados por 2 correntes. Vou fazer mais 2 correntes. Vou pular as 3 primeiras correntes, 1, 2, 3. E na quarta corrente, que já pertence ao ponto alto, você deve lembrar que nós iniciamos a carreira fazendo 3 correntes, a carreira anterior, tá? Fazendo 3 correntes que equivalem ao ponto alto. Então, a quarta corrente nessa direção, ela já pertence ao ponto alto. Então, nela, nós vamos fazer um ponto baixo para encerrar essa carreira, tá? Essa segunda carreira já de ida e volta. Vamos agora para a nossa terceira carreira trabalhando ida e volta. Na nossa terceira carreira, a gente sobe fazendo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, tá? Vamos virar o trabalho e aqui é a vez da gente trabalhar com pares de pontos altos, fechados juntos. Olhem só. Como eu disse, sobre os motivos, a gente não vai mudar nada, a gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Eu vou mostrar aqui apenas os encerramentos e o início de cada carreira, para que não reste dúvida de como deixar o trabalho reto, para que não corra risco do seu trabalho entortar. Então, a gente vai trabalhar aqui até o final, quando chegar no finalzinho dessa carreira, a gente volta, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, já tô trabalhando aqui o último motivo. Tô fazendo aqui o último par, olhem só, o último par de pontos altos do motivo. E agora o que eu vou fazer? Para encerrar, você deve lembrar que essa carreira eu comecei fazendo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, certo? Então, eu vou encerrar do mesmo jeito. Vou vir aqui nesse espaço aqui da carreira anterior, olhem só, e nele eu vou fazer um ponto alto. Pronto, assim a gente encerra a terceira carreira do motivo, trabalhando de ida e volta. Agora a gente vai começar a repetir os motivos novamente. Nós vamos fazer a carreirinha de leque, a carreirinha de 5 pontos altos colocados no mesmo lugar. E você deve lembrar que essa primeira carreira de ida e volta, a gente começou com 6 correntes. Nós também vamos começar com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos virar o trabalho e no primeiro espaço a gente faz um ponto baixo. 2 correntes. Pula o primeiro par, no segundo par a gente faz o leque. E a gente trabalha isso aqui até o fim da carreira. Pessoal, agora a gente vai só repetindo. Bia, eu não lembro. Volta, tá, pessoal? Volta como eu mostrei aqui. Como eu mostrei aqui desde o início dessa primeira carreira de ida e volta, você volta até ela e assiste novamente, tá? Caso você não consiga lembrar como você fez, é só você voltar o vídeo até o ponto em que você esqueceu e assiste novamente, tá? Simples assim. Então, nós vamos dar continuidade ao trabalho. Vamos fazer essa carreira, sempre trabalhando de ida e volta. Vamos fazer e outra, e outra, e outra, até a gente chegar no tamanho que a gente quer da nossa peça. Eu não fiz nenhuma tabela dizendo quantas carreiras você vai fazer, porque isso vai muito do seu gosto, do que você quer para a sua peça e até mesmo da sua altura. Mesmo que a minha intenção aqui seja uma peça longa, acaba variando muito a quantidade de carreiras de acordo com a sua altura, mesmo que você esteja utilizando o mesmo material que eu, tá? Então, isso vai da sua necessidade. Você vai fazer quantas carreiras você vai achar necessário. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o nosso trabalho já mais adiantado. Pronto, meninas, olhem só. Aqui a gente tá com a nossa peça mais adiantada. Olhem só a abertura que a gente fez aqui. Ok? Agora a gente vai começar o processo de diminuir essa abertura, tá? Tô aqui na última carreira. Observe que eu fiz o motivo completo. Tô aqui na última carreira. E agora eu vou passar aqui pra lateral. Trabalhar na lateral, na abertura, tá? Na verdade eu vou trabalhar nessas primeiras carreiras por volta de toda a peça. Mas eu vou primeiramente pegar aqui o caminho da abertura. Pra pegar o caminho da abertura, eu vou fazer aqui uma correntinha pra subir. E vou fazer nesse pontinho do canto 3 pontos baixos, olhem só, 3 pontos baixos no mesmo lugar.
Toda vez que eu estiver trabalhando nos cantos, eu faço 3 pontos baixos, para que assim eu consiga virar o trabalho, para que o trabalho vire. Eu vou pegar o marcador e vou colocar aqui nesse segundo ponto baixo que eu fiz. Por quê? Porque na nossa próxima carreira, o segundo ponto baixo é o ponto do canto, ou seja, na nossa próxima carreira, quando eu for fazer esses 3 pontos baixos, vai ser justamente nesse ponto aqui onde está o marcador. Agora eu vou trabalhar aqui com os pontos nas horizontais e eu vou colocar em cada ponto 3 pontos baixos, tá? Em cada ponto que está na horizontal. Aqui, por exemplo, eu tenho um ponto alto, vou fazer nele 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou para o próximo espaço, olhem só, para o próximo ponto na horizontal e repito 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Mas tem um detalhe, pessoal. Eu tô fazendo, olhem só, vou fazer 3 de novo. Tô fazendo 3 pontos baixos porque eu vejo que cabe 3 pontos baixos no meu ponto. Se por acaso você tiver um ponto muito baixinho, acontece da pessoa ter um ponto mais baixinho, se você tiver um ponto muito baixinho, você pode colocar menos, você pode colocar 2 pontos baixos. O importante é que você não coloque menos do que realmente caiba, porque senão essa parte da abertura vai encolher, e nem mais, porque senão ela vai ficar no formato godê. Então você precisa ter um equilíbrio com o espaço, colocar a quantidade de pontos que realmente cabe, ok, pessoal? Então, eu acho que cabe no meu 3 pontos baixos, então eu estou fazendo aqui 3 pontos baixos em cada espaço. Você vai fazer a mesma coisa, vai colocar quantos pontos couber. Vou fazer isso até eu chegar lá no topo da abertura, ok? Então, vamos lá. Pronto, meninas, olhem só, fiz o ponto baixo por toda a extensão da abertura e agora a gente vai trabalhar sobre aquele motivo que a gente deixou para trás, aquele motivo em que a gente parou de trabalhar as carreiras, tá? Então, eu vou trabalhar aqui no último ponto que está na horizontal, que eu ainda não fiz, fazendo aqui os 3 pontos baixos. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto desse motivo. Esse ponto aqui, o nosso primeiro ponto, é onde está o ponto alto. Ele não está desocupado, tá? Então, não vou fazer ponto nele. Você pode observar que o ponto alto está nele e não está desocupado. Vou vir aqui para o primeiro ponto, primeiro par de pontos altos, que pertence ao motivo, tá? Então, eu vou fazer nele um ponto baixo. Aqui eu tenho 2 correntes de separação, vou fazer 2 pontos baixos. Aqui eu tenho um par de pontos altos, vou fazer outro ponto baixo. E eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto. Onde tem 2 correntes de separação, eu faço 2 pontos baixos. Onde tem um par de pontos altos, eu faço um ponto baixo, tá? Lembrando que para o par de pontos altos, você vai fazer apenas um ponto baixo. Por quê? Porque à medida que você prende os 2 pontos juntos, aqui na parte de cima fica apenas um ponto. Então, você vai fazer apenas um ponto nele também. Aqui 2 correntes de separação, 2 pontos baixos. Aqui eu tenho o último ponto alto, que foi preso junto. Pertencente a este motivo, eu vou fazer um ponto baixo e a partir dele eu já passo novamente para trabalhar na lateral da abertura. Venho aqui no primeiro ponto na horizontal e vou fazer 3 pontos baixos. E eu vou fazer ponto baixo novamente, da mesma maneira que eu fiz do outro lado, tá? Se você trabalhou 3 pontos baixos, você vai continuar trabalhando 3 pontos baixos. Se você trabalhou 2, você também vai fazer 2 desse lado, tá? Até chegar lá no cantinho novamente, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, aqui novamente eu já fiz os pontos baixos na outra parte da abertura, tá? E eu tô chegando aqui na parte de baixo do nosso trabalho, como vocês podem ver aqui a posição dos motivos. Tô chegando aqui na parte de baixo, venho aqui na última carreira, vou fazer os 3 pontos baixos. E eu vou vir na terceira corrente aqui, porque aqui a gente tinha 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. E na terceira corrente eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Eu tô fazendo 3 pontos baixos porque aqui eu tô fazendo a curva, para que assim agora eu possa trabalhar na parte de baixo dos nossos pontos. Vou colocar aqui o marcador novamente no ponto do meio, tá? No segundo ponto, porque na nossa próxima carreira ele vai ser o ponto central, ou seja, é nesse ponto que a gente trabalha os 3 próximos pontos baixos, porque a gente vai sempre precisar fazer esses 3 pontos baixos na curva, tá? Agora a gente tem aqui os motivos
em pé os motivos na vertical e nós vamos trabalhar um ponto para cada ponto dos motivos, tá? Aqui eu tenho um par de pontos altos, vou fazer um ponto baixo. Duas correntes, 2 pontos baixos. Da mesma maneira que a gente trabalhou ali na abertura, tá? Aí onde é um par de pontos altos, eu faço um ponto baixo. Onde eu tenho duas correntes de separação, eu faço 2 pontos baixos, tá? Olha só, duas correntes de separação, 2 pontos baixos. Aqui eu tenho dois pares de pontos baixos, pontos altos, perdão, seguidos. Então, eu faço um ponto baixo no primeiro par, no segundo par eu faço outro. E assim eu dou continuidade até eu chegar aqui no finzinho, tá? Quando a gente já estiver já encerrando essa carreira. Aí eu volto, ok? Vamos lá. Pronto, meninas, já tô chegando bem aqui no comecinho dessa volta que eu dei em todo o trabalho. Lembrando, eu dei uma volta em todo o trabalho fazendo pontos baixos. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse ponto baixo. Fazer aqui um ponto baixíssimo. E eu vou fazer mais uma carreira. Vou fazer uma corrente para subir. Vou fazer um ponto baixo sobre esse mesmo ponto baixo. Vou vir para o ponto baixo onde está o marcador. E como eu disse, nesse ponto onde está o marcador, ele vai ser o nosso novo ponto de canto, nosso ponto de curva. Então, nele eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3 pontos baixos. Novamente, eu vou colocar o marcador no ponto central. Olha só. E vou continuar o nosso trabalho fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui ponto baixo sobre ponto baixo até eu chegar lá no topo da abertura novamente, onde tem aquele motivo que nós não trabalhamos. Quando chegar lá, eu volto para explicar como a gente vai trabalhar toda vez que a gente chegar naquela etapa. Ok, pessoal? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Eu já fiz aqui uma lateral todinha da abertura com 2 carreiras de pontos baixos. Aqui ainda tá só com uma. A gente chegou aqui na parte do motivo que a gente não trabalhou circularmente, tá? Então, pessoal, nós vamos fazer aqui várias carreiras de pontos baixos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nós fizermos aqui nesse cantinho todos os pontos baixos, ponto sobre ponto, usando todos os pontos baixos, ele vai arredondar. E como nós vamos fazer várias carreiras, ele vai arredondar e vai levantar e vai deixar o trabalho feio. Nós precisamos deixar esse cantinho aqui quadrado. E para deixar esse cantinho quadrado, a gente vai precisar tirar pontos. A gente vai deixar de trabalhar alguns pontos. E que pontos são esses que a gente não vai trabalhar? Observe o seguinte, tenha isso aqui como retas. Nós vamos ter isso aqui como 3 retas. Essa parte aqui que a gente acabou de fazer aqui, a carreira de ponto baixo, a segunda carreira de ponto baixo, é a primeira reta. Essa parte aqui, sobre o motivo que a gente não trabalhou, é a segunda reta. E a segunda parte que a gente ainda vai fazer também, já voltando para a parte de baixo da saia, ela é a terceira reta, tá? Primeira reta, toda vez que eu falar primeira reta, eu tô falando dessa parte. Segunda reta, terceira reta, ok? Então, pessoal, aqui eu estou terminando os pontos baixos da primeira reta. Ainda resta trabalhar aqui na primeira reta 2 pontos baixos, olha só. 1, 2. Esses 2 pontos baixos pertencem à primeira reta. Eu vou fazer aqui o primeiro ponto baixo, porém eu não vou fazer o último ponto baixo da primeira reta, tá? Eu preciso pular esse último ponto baixo da primeira reta. E eu vou fazer isso em todas as carreiras. Toda vez que eu estiver chegando no finalzinho da primeira reta, eu não vou trabalhar o último ponto baixo da primeira reta, ok? Vamos agora para a segunda reta. Na segunda reta, pessoal, eu não vou trabalhar o primeiro ponto baixo da segunda reta. Então, eu não trabalho o último ponto baixo da primeira reta e nem o primeiro ponto baixo da segunda reta. Ou seja, vou pular aqui 2 pontos, sendo o primeiro da primeira reta e o segundo da segunda reta. Vou aqui para o terceiro ponto e começo. Ponto baixo. Essa parte aqui
do motivo que eu não trabalhei, nessa primeira carreira de ponto baixo, ele ficou com um total de 13 pontos baixos. Aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou colocando um ponto baixo para cada ponto baixo, tá? 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Lógico, eu não fiz o primeiro ponto, então agora tenho 11 e está sobrando um ponto. Só que eu também não vou fazer o último ponto dessa segunda reta. Na segunda reta eu não trabalho nem o primeiro ponto e nem o último. Ou seja, de 13 pontos baixos, agora eu vou ter 11. Vou perder 2 pontos, um em cada canto. Então, eu vou passar a fazer 11 pontos baixos. Não vou trabalhar o último ponto da segunda reta e nem vou trabalhar o primeiro ponto da terceira reta. Venho aqui logo para o ponto seguinte e recomeço a fazer os pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto baixo. Lembrando, eu vou fazer isso por todas as carreiras que eu ainda vou precisar trabalhar com pontos baixos. Ou seja, na nossa próxima carreira, eu vou dar aqui uma explicação porque eu vou explicar isso aqui só agora, tá? Na nossa próxima carreira, eu vou trabalhar com pontos baixos até eu chegar bem aqui. Esse aqui é o penúltimo ponto baixo da primeira reta. Mas eu já não vou trabalhar nem o último e nem o primeiro ponto baixo da segunda reta, tá? Eu vou trabalhar a partir do segundo ponto baixo da segunda reta, não vou trabalhar o último, o que vai me deixar com 9 pontos baixos. Ou seja, a cada carreira de pontos baixos, a quantidade de pontos sobre o motivo também vai diminuir, vai perder 2 pontos. Eu comecei com 13, agora ficou 11, na próxima 9, 7, 5 e assim vai, ok, pessoal? Lembrando sempre de não fazer esses pontos aqui, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Quando a gente chegar lá no cantinho onde nós temos o marcador, nós vamos fazer nele 3 pontos baixos, tá? Lembre-se disso. Vou continuar trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo até eu chegar aqui onde eu vou encerrar a carreira. Cheguei aqui, eu vou fazer tudo de novo, mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu quero um total de 3 carreiras de pontos baixos. Eu já estou na metade da segunda, vou agora terminar a segunda, vou passar para a terceira, aí quando a gente encerrar essa terceira, a gente volta, tá bom? Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só. Já fiz aqui as 3 carreiras de pontos baixos por volta de todo o trabalho. Esse marcador aqui eu já não preciso mais utilizar. Eu arrematei o nosso fio, tá? Mas eu vou dar continuidade à peça ainda fazendo pontos baixos. Porque como você pode ver, a nossa abertura, a abertura da nossa perna ainda tá bem grande. E eu preciso diminuir um pouco mais. Só que agora eu vou diminuir apenas da região que fica mais ou menos sobre o joelho para cima. Então, você tem a opção de vestir a peça e fazer essa marcação, tá? Marque a região mais ou menos acima do seu joelho, sobre o seu joelho, ou um pouco abaixo, ou um pouco acima, enfim. Essa região sobre o joelho. Eu vou fazer aqui, pessoal, olho nu, porque a minha peça, a região do joelho, quando a gente veste, dá mais ou menos a metade do trabalho. Como eu já disse, você pode vestir para poder decidir onde vai ser a marcação, tá? Eu vou mais ou menos aqui na metade do trabalho, que é onde eu identifico que vai ser mais ou menos o joelho quando a peça estiver vestida. Lembrando que se você for vestir a peça para poder fazer a marcação, ainda a gente ainda vai fazer cós, ou seja, a saia ainda vai ficar um pouco mais alta. Então lembre-se sempre disso. O que eu vou fazer agora? Como eu já disse, agora eu vou trabalhar com pontos baixos, vou continuar trabalhando com pontos baixos, porém apenas dessa marcação para cima. Eu vou trabalhar dando a volta de um ponto pro outro, tá? Eu vou dar a volta até eu chegar mais ou menos nessa direção. Para ficar mais simples o nosso trabalho, o que a gente vai fazer? A gente vai contar quantos pontos baixos a gente vai fazer nessa primeira reta. Lembrando, nessa primeira reta você vai contar quantos pontos baixos você vai fazer nessa primeira reta apenas a partir do ponto onde você colocou o marcador, tá? É necessário você contar para que você saiba quantos pontos baixos você também vai precisar fazer do outro lado, tá? Então, eu vou voltar aqui com o nosso fio, vou tirar o marcador, ele não vai precisar ficar aqui. Vou vir no ponto onde estava o marcador e vou fazer um ponto baixo, ele é o primeiro ponto baixo.
E eu vou fazer contando quantos pontos baixos eu tô fazendo. 2, olhem só, fiz agora 2, 3, observe que eu tô aproveitando para esconder o fiozinho também. 3, 4, e nós vamos fazer até a gente chegar no finalzinho dessa primeira reta, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 63 pontos baixos. Daqui do marcador, onde eu havia colocado o marcador, até pra cá, o meu trabalho, o meu, tá, pessoal? Não quer dizer que o seu precisa ter 63. O meu deu 63 pontos baixos. Eu estou contando porque eu preciso de uma referência na hora de fazer o outro lado, tá? O seu pode ter dado uma contagem totalmente diferente, não tem problema nenhum. Mas lembrando que o último ponto da reta a gente não faz. A gente vai continuar eliminando os 2 pontos aqui dos cantinhos, tá? Para que o nosso trabalho nessa região continue quadrado. Então, vou pular o último ponto dessa primeira reta, vou pular o primeiro da segunda, aí eu venho para o segundo ponto da segunda reta e começo a fazer os pontos baixos. Aqui eu trabalho normalmente, eu não preciso contar. Tô aqui chegando já no finalzinho da segunda reta. Novamente, eu não faço o último ponto da segunda reta, não faço o primeiro ponto da terceira reta. E a partir do segundo ponto da terceira reta, eu vou fazer a mesma quantidade de pontos baixos que eu fiz na primeira. Então, se eu fiz 63, eu vou fazer agora 63 pontos baixos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 e eu vou lá até eu ter 63 pontos baixos concluídos, ok? E você também a mesma quantidade de pontos que você encontrou no seu. Vamos lá. 62, 63 pontos baixos. Pronto, agora que eu tenho a mesma quantidade de pontos baixos que eu tenho do outro lado, vou fazer uma correntinha para subir, vou virar o trabalho e nessa carreira eu vou fazer os passafios. Os passafios, aliás, nós vamos colocar um cadastro decorativo na peça e a gente precisa do passafio ou da casinha, não sei como é que você chama na sua região. Vou fazer aqui nesse primeiro ponto baixo, outro ponto baixo. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, pulo 2 pontos da base e no terceiro ponto eu faço outro ponto baixo. Essa alcinha aqui vai ser o nosso passafio, tá? Depois que eu fiz o primeiro ponto baixo para fechar o passafio, eu vou fazer mais 3 para totalizar 4 pontos baixos seguidos. E aí eu faço outro passafio. 3 correntes, pulo 2 pontos da base, no quarto eu faço um ponto baixo, depois eu faço mais 3 pontos baixos para totalizar 4. Repito o passafio, 3 correntes, 2 pontos da base eu pulo, no terceiro eu faço um ponto baixo e mais 3 pontos baixos para totalizar 4. Eu vou fazer isso até eu me aproximar do fim dessa reta, tá? Até me aproximar do fim dessa reta, quando eu estiver lá próximo, eu volto para dar uma explicaçãozinha para vocês. Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só, já tô aqui pertinho da segunda reta. Eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu fiz aqui a última alça e fiz mais 4 pontos baixos, sobrando aqui apenas um ponto baixo dessa primeira reta. Esse ponto baixo que sobrou da primeira reta é aquele ponto baixo que a gente sempre pula para que a gente diminua aqui, para que fique quadradinho, tá? Para que fique aqui no formato de 90 graus. Então, esse ponto baixo realmente a gente vai pular. Só que pode ser que no seu caso tenha dado mais de 4 pontos baixos, por exemplo, 6 pontos baixos ou 7. Se você estiver muito próximo da segunda reta, você não vai fazer mais alça, você faz apenas os pontos baixos. Por quê? Porque nós ainda vamos fazer mais carreiras de pontos baixos. E à medida em que a gente faz mais carreiras de pontos baixos, a gente vai cada vez mais se aproximando das alças. Então, se tiver uma alça muito próxima da reta, a gente vai cobrir e não vai adiantar nada. Então, a gente precisa ter um pequeno espaço, tá? Uma pequena distância. Eu creio assim, no mínimo 4 pontos baixos de distância, no mínimo. Se por acaso você fez uma alça e sobrou apenas 2 pontos baixos, então o que você vai fazer? Desmanche essa alça e faça tudo de ponto baixo. Pegue aqui os 4 pontos baixos que você fez anteriormente e continue fazendo ponto baixo até o final, tá? Porque não vai adiantar você ficar com uma alça tão próxima daqui da segunda reta, porque daqui a pouco a segunda reta vai passar por ela. Então vamos lá. Vamos pular o último ponto da primeira reta. Vamos pular o primeiro ponto da segunda reta e no segundo ponto da segunda reta a gente retoma o trabalho fazendo ponto baixo.
Como eu já disse, aqui na segunda reta, a gente não tem modificação nenhuma. Vai só seguindo o que já foi explicado. Cheguei aqui no último ponto da nossa segunda reta, vou pular o último ponto dessa segunda reta e o primeiro ponto da terceira reta. Venho aqui para o segundo ponto da terceira reta e eu vou fazer a mesma quantidade de pontos baixos que eu fiz depois da última alça, tá? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4. Então, agora eu volto a fazer os passa-fios. 3 correntes, pulo 2 pontos da base, no quarto ponto eu faço um ponto baixo, faço mais 3 pontos baixos para totalizar 4. Repito, 3 correntes, pulo 2 pontos da base, no quarto ponto eu faço um ponto baixo e mais 3 para totalizar 4. E eu vou fazer isso até o fim dessa carreira, tá? Até eu chegar no ponto onde eu iniciei essa nossa nova etapa, tá? A região em frente ao joelho. Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho, tô fazendo a última alça, vou pular 2 correntes e na terceira eu faço um ponto baixo. Agora eu vou voltar o trabalho fazendo apenas pontos baixos, tá? Vou fazer aqui uma correntinha para subir, viro o trabalho, faço um ponto baixo sobre esse primeiro ponto baixo. Nas alças, eu vou fazer 2 pontos baixos. Observe que nas alças de 3 correntes, eu faço apenas 2 pontos baixos. E faço um ponto baixo para cada ponto baixo. Aí, quando eu chego nas alças, eu repito apenas 2 pontos baixos. Ok? Então, pessoal, eu vou fazer isso aqui por toda a volta, tá? Vamos lá, vou fazer isso aqui logo por toda a volta até a gente chegar no final da terceira reta. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, fazendo o último ponto baixo. Olhem só. E agora a gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo, uma corrente para subir. Vou virar o trabalho. Vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto. E vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta. Essa aqui, pessoal, é a minha última carreira de pontos baixos, ok? A última carreira de ponto baixo do trabalho. Eu vou dar a volta fazendo ponto baixo, lembrando de eliminar os pontos aqui no cantinho. E aqui, dessa vez, a gente vai fazer apenas um único ponto nessa segunda reta. Aqui nós temos 3 correntes, 3 pontos baixos, perdão, na segunda reta. O primeiro vai ser eliminado e o último também, então vai ficar apenas um, tá? Então não estranhe, aqui a gente vai fazer apenas um único ponto baixo nessa segunda reta. E a gente vai descer fazendo ponto baixo quando a gente chegar aqui. Aí a gente volta, porque a gente vai dar continuidade nesse ponto, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui, pessoal, olhem só, no nosso finalzinho de carreira. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, vou mostrar pra vocês lá na abertura, pra vocês verem como tá bem fechadinho já. Olhem só, bem fechadinho. E o que que nós vamos fazer agora? Observe que a gente trabalhou de ida e volta aqui. E esse cantinho, como eu posso dizer aqui, essa quebra aqui, ela fica meio bagunçadinha. A gente trabalhou de ida e volta. Vou mostrar aqui o outro lado. Então, nós vamos dar um jeito de deixar mais bonitinho esse cantinho aqui, essa virada aqui, nós vamos dar um jeito de deixar mais bonitinho. Como? Simplesmente, eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo, pegando todo o trabalho, tá? Então, aqui onde eu tô, você deve lembrar como é que a gente faz curva. Eu vou colocar mais 2 pontos baixos junto a esse último que eu fiz, totalizando 3 pontos baixos para fazer a curva. Venho para a carreira de baixo de ponto baixo e faço mais um ponto baixo. Venho para a carreira de baixo e faço outro ponto baixo. Olhem só. E venho agora trabalhar nos pontos baixos do corpo da peça, que está na parte das pernas da peça, tá? Já dando a volta em todo o trabalho. Então, eu venho aqui para o primeiro ponto, faço um ponto baixo, vou para o segundo, faço um ponto baixo, e eu vou dar a volta em todo o trabalho novamente, ok? Olhem só, vou pegar aqui toda a peça, passando por a parte de baixo da saia, até chegar aqui novamente. Quando eu chegar aqui, a gente volta para eu mostrar esse encerramentozinho aqui para vocês, tá? Pronto, meninas, olhem só, tô chegando aqui próximo de onde a gente falou. Agora a gente vai subir, tá? Fazendo um ponto baixo em cada carreira de ponto baixo. E junto a esse ponto baixo aqui, o primeiro ponto baixo que a gente fez da carreira anterior, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos para arrumar a curva.
E a gente agora vem no primeiro ponto e aqui a gente arremata o nosso fio. Então agora a gente vai arrematar o nosso fio e nós vamos passar pro cadastro. Nós vamos fazer o cadastro da nossa peça. Vamos iniciar o nosso cadastro pela ponteirinha. Se você preferir, você pode usar ponteirinha de metal que a gente encontra nos armarinhos, tá? Mas eu vou fazer uma ponteirinha de crochê, uma ponteirinha que eu já fiz em vários trabalhos meus. Então, quem acompanha os meus trabalhos não vai ter dificuldade de fazer essa ponteirinha. Vou fazer aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pular as 3 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha e na quarta corrente eu vou fazer um ponto alto que eu vou parar com 2 laçadas na agulha. Vou fazer o ponto alto normalmente, mas quando eu tiver com 2 laçadas na agulha eu paro. Olhem só, aqui eu tô com 3 laçadas na agulha, peguei a quarta, vou passar a quarta por dentro das 2 mais próximas da ponta da agulha e aqui eu fiquei com 2 laçadas. Então agora eu vou parar. Vou fazer o mesmo movimento, agora ficando com 3 laçadas na agulha. Olhem só, quando eu tiver com 3 laçadas na agulha, eu paro. 3 laçadas. Vou mais uma vez. 4 laçadas. Mais uma vez. 5. Mais uma vez. 6. Mais uma vez. 7. Tenho aqui 7 laçadas na agulha. Vou fazer mais uma laçada e vou passar essa 8ª laçada por dentro de todas que estão na agulha, olhem só. Aqui eu vou puxar o fio que vem do novelo, para que esse trabalhozinho aqui, ele fique meio côncavo, olhem só. Vou fazer agora 4 correntes, 1, 2, 3, 4. E vou repetir a mesma coisa. Fiz o primeiro ponto alto parando com 2 laçadas, o segundo parando com 3, o terceiro parando com 4, o quarto parando com 5, o quinto parando com 6 e o sexto parando com 7 laçadas. Pego a 8ª laçada, passo por dentro de todos os pontos, puxo aqui para ficar côncavo, puxo bastante mesmo e olhem só. Agora eu vou virar as 2 partes côncavas, uma de frente para a outra. Eu venho para cá, para a primeira correntinha que eu fiz desse trabalho, e nela eu faço um ponto baixíssimo. Colocando as 2 partes côncavas, uma de frente para a outra, ele vai virar uma espécie de bolinha de crochê aqui, olhem só. Essa aqui é a nossa ponteirinha. Vamos fazer aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos pular as 3 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha, e na quarta corrente você vai fazer um ponto alto. Aqui nós já estamos no cordão, tá? Nós já fizemos a ponteirinha e agora nós estamos fazendo o cordão. Vamos fazer a partir de agora 3 correntes. 1, 2, 3. Aí a gente vem no topo dos pontos que a gente fez na parte de baixo, olhem só. E aqui a gente faz o ponto alto. Vamos repetir as 3 correntes. 1, 2, 3. Novamente a gente vem no topo dos pontos que a gente fez embaixo e aqui a gente faz um ponto alto. Vamos repetir 1, 2, 3 correntes. Vamos vir aqui no topo do ponto e aqui a gente faz um ponto alto. Fazendo dessa forma, pessoal, você vai ter uma maneira mais rápida de fazer um cordão que não seja tão fino. Porque se eu fizesse só correntinhas, ia ficar muito fino. Se eu fizesse correntinhas e depois voltasse fazendo ponto baixo, ia ficar muito demorado. Ia ficar melhor do que só correntinhas, mas ia ficar muito demorado. Então, fazendo dessa maneira, você tem um cordão mais grossinho, executado de forma mais rápida também. Então, você vai fazer 3 correntes, vem aqui no topo do ponto de baixo e faz um ponto alto. E a gente vai fazer isso até a gente ter o tamanho suficiente para trançar na nossa peça e dar o laço. Vamos fazer um bom tamanho aqui, você vai fazer um bom tamanho, daqui a pouco a gente vai aplicar na peça pra gente ver até quando a gente precisa fazer, tá? Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só, aqui eu já fiz um bom tamanho de cadastro. Eu não sei se vai ser pouco, eu não sei se vai ser muito, eu só vou saber disso agora colocando na peça. Justamente por eu não saber se eu vou precisar desmanchar porque ficou muito grande, ou se eu vou precisar fazer mais, é que eu não arrematei o fio ainda, tá? Eu também vou fazer uma ponteira igual a essa que eu fiz no começo. Entretanto, eu só vou fazer essa ponteira depois que eu já tiver colocado todo o cadastro na peça, tá? Para eu encerrar o cadastro, eu vou fazer a ponteirinha, mas apenas depois que já tiver todo o cadastro arrumado na peça. Certo?
Pessoal, aqui é igual um tênis, tá? É igual um cadastro de tênis, que você arruma da maneira que você quiser. Se você quiser fazer em X, em formato de X, trançadinho, você faz. Se você quiser fazer reto, passando de um lado para o outro retinho, você faz. Enfim, você arruma da maneira que você quiser. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu vou fazer. Eu escolhi aquele modelo trançadinho para poder fazer. Você faz da sua maneira. Como eu quero o meu laço na parte de cima, eu também vou começar a colocar o cadastro também na parte de cima. Vou aproximar aqui a câmera para você ver com mais detalhes, tá? Olhem só, aqui eu tenho a primeira reta e a terceira reta. A nossa segunda reta é a que ficava aqui, que já praticamente foi eliminada. Então, a gente tem aqui a primeira reta e a terceira reta, ok? Eu venho aqui com a pontinha do cadastro, tá? Onde está a nossa argola. Observe que o nosso fio ainda está no novelo, a gente não arrematou, justamente pela possibilidade de dar continuidade ao cadastro. E eu vou entrar aqui na primeira reta, bem na primeira casa. Eu vou chamar aqui de casa, tá? Bem na primeira casa da primeira reta, eu vou entrar de cima para baixo. E vou puxar o nosso cadastro. Olha só. Tô puxando o nosso cadastro. Eu vou puxar o nosso cadastro até que fique da parte de fora um tamanho que eu acho suficiente para fazer o laço. Isso também eu vou escolher, porque eu posso gostar de um laço mais comprido, para chamar mais atenção, ou de um laço mais discreto. Então é você que sabe, você vai deixar aqui de fora o tamanho que você acha suficiente para o seu laço. Eu acho que esse tamanho que está aqui é suficiente para mim, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o marcador e vou prender o cadastro na peça, apenas para que quando eu estiver puxando, colocando o cadastro na peça, ele não saia do lugar, não corro o risco de eu puxar demais e ficar muito pequeno, tá? Certo, vou dar uma puxadinha também no fio que vem do novelo, porque eu posso precisar de fio, então vou dar uma puxadinha aqui. Vou voltar aqui na ponta, agora eu venho para a terceira reta. Venho aqui lá para cima, para a primeira casa da terceira reta, e aqui é o detalhe. Toda vez que eu mudar de reta, eu vou pular uma casa. Então, eu não vou usar essa primeira casa da terceira reta. Eu vou usar a segunda. E no caso da terceira reta, eu vou fazer um movimento contrário que eu fiz na primeira reta. Na primeira reta, eu entrei de cima para baixo. Agora, eu vou entrar de baixo para cima. Olha só. Puxei o cadastro. Puxei aqui também o fio que vem do novelo. Olha só. Agora eu vou voltar para a primeira reta e novamente eu vou pular a primeira casa. Não vou usar a primeira casa livre, vou usar a segunda e na primeira reta o movimento é de cima para baixo. Puxando aqui o fio do cadastro. Vou voltar agora para a terceira reta, pulo a primeira casa livre e na segunda eu venho de baixo para cima. Sempre na terceira reta de baixo para cima, sempre na primeira reta de cima para baixo e sempre deixando uma casa vazia. Venho aqui agora para a primeira reta, não vou usar essa casa, vou usar a segunda. De cima para baixo. E eu vou fazer isso, pessoal, até eu chegar aqui embaixo, tá? Até eu chegar aqui nas últimas casas. Vamos lá, sempre pulando, tá? Observem também o movimento. Pronto, meninas, olhem só, aqui eu já terminei. O nosso cadastro tá aqui. E você pode observar que sempre ficou de um lado para o outro casas vazias. Agora a gente vai voltar com o cadastro fazendo as mesmas coisas, porém preenchendo as casas que ficaram vazias. Vou vir aqui com a ponta do meu trabalho. Observe que eu entrei aqui, que o local onde o fim do meu cadastro ficou foi na terceira reta. Então, agora eu venho para a primeira reta, no primeiro ponto vazio. E agora eu vou entrar de frente para trás. Vou puxar aqui o fio que vem do novelo. Vou aproveitar para ir arrumando agora. Vou agora para a terceira reta, entro de baixo para cima. Volto para a primeira, deixa eu puxar logo aqui. Volto para a primeira, para ir de cima para baixo. E eu vou fazendo isso
tá? Ocupando os espaços que estão vazios até eu chegar lá em cima novamente. Isso aqui não requer muita explicação, como eu já falei, é a mesma coisa de colocar um cadastro em tênis. Olha só como vai ficando cruzadinho, tá? Então a gente vai terminar até a gente chegar lá em cima. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, pessoal, olhem só. Tô finalizando aqui o preenchimento do passa-fio. Vou puxar aqui o fio que vem no novelo. Agora eu vou afastar um pouquinho a câmera para você ver melhor. Olhem só como ficou trançadinho o nosso trabalho em formato de X. Como eu disse, se você quiser deixar os X mais próximos um do outro, deixar os passafios mais próximos do outro, é só diminuir a quantidade de pontos baixos depois da alça, tá? Simples assim. Agora, eu quero que você veja o seguinte, que no final das contas, o cadastro que eu fiz acabou ficando um pouco maior do que o necessário. Você pode ver aqui, olhem só, até onde vai a primeira ponta e onde vai a ponta final. Como eu não arrematei, eu posso desmanchar sem ter prejuízo no fio, porque o fio vai continuar no novelo. Então, o que eu venho fazer? Eu vou desmanchar aqui até eu chegar mais ou menos da altura que está o primeiro. Olha só, mais ou menos da altura que está o primeiro. E agora eu vou fazer a ponteirinha. E a ponteirinha, pessoal, é feita da mesma forma que é feita a primeira. Vou só começar aqui para lembrar para vocês, tá? Vou fazer aqui 4 correntes. 4, vou pular as 3 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha. Na quarta eu vou fazendo pontos altos, deixando correntes na agulha. No primeiro ponto alto eu deixo 2 correntes. No segundo ponto alto eu deixo 3 correntes. No terceiro ponto alto eu deixo 4 correntes. E eu vou fazendo isso até eu ter 7 correntes na agulha, tá? E assim eu vou fazendo a ponteira da mesma forma que eu fiz lá no primeiro lado, a primeira ponteirinha. Bia, eu não lembro. Pessoal, se você não lembra, você volta para a primeira ponteirinha e faz, tá? Então a gente vai terminar essa parte do cadastro e a gente volta pro cós com o lastex. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, a nossa peça aqui já está terminada, a parte de baixo. Agora a gente vai pro cós. No nosso cós, eu escolhi usar lastex. Mas se você não quiser usar lastex porque não gosta, porque não encontra em sua cidade, você pode fazer um cadastro, colocar um cadastro, fazer um passa-fio para colocar um cadastro, ou até mesmo usar um elástico convencional, o que você quiser. O importante é que você sempre esteja experimentando a peça para se sentir segura nela, tá? Faça algo que deixe a peça segura em você. Lembrando, é uma peça longa, então ela acaba se tornando um pouco pesada. Então você precisa ter esse cuidado. Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês a questão do lastex. Está aparecendo na sua tela a medida que eu indico para cada lastex referente ao tamanho PMG e IGG, tá? Você deve estar olhando para as medidas e deve estar pensando, nossa, é muito grande. São medidas maiores de 1 metro. Por quê? Vou explicar agora para vocês o porquê. Vou explicar mostrando como eu fiz para calcular a medida do meu manequim, tá? Primeiramente, você vai tirar a medida da sua cintura, tá? O meu manequim, ele tem 72 centímetros de cintura. 72 centímetros de cintura. Por segurança, já que está se tratando de elástico, por segurança, eu vou tirar 10 centímetros desse valor, tá? Eu tirei 10 centímetros desse valor. 72 menos 10 é igual a 62. A minha nova medida seria 62. Desse valor, eu multipliquei por 2. 62 vezes 2 é igual a 124. Essa é a medida do meu lastex, 124. É essa medida que eu vou cortar. É por isso que todas as medidas aí, como você pode ver, tem mais de 1 metro. Mas por quê? Porque eu vou utilizar o lastex de forma dobrada, para que ele fique mais seguro. Aqui eu tenho o lastex com 124 centímetros. Um detalhe que é muito importante. Como nós tiramos 10 centímetros da medida inicial, você não vai medir o lastex esticando, tá? Você não precisa medir o lastex esticando, até mesmo porque você tirou 10 centímetros da medida inicial. Esses 10 centímetros já é a medida de segurança, então você não vai medir esticando. Na hora que você for medir, você segura normalmente o elástico, tá? Ok? Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas pontas e vou amarrar. Dá um nó bem fortezinho. Esse lastex, para quem nunca trabalhou com lastex, sempre acha que é algo muito frágil, mas não é, pessoal. Não é frágil, tá?
dá uma apertadinha bem forte para ele ficar bem resistente. Se quiser dar outro nó, você também pode dar, tá? Eu não gosto muito de cortar. Você pode, por exemplo, colocar um pouquinho de cola universal da Círculo. Você pode colocar aqui no nó para segurar, para deixar mais resistente ainda, tá? Mas aí você espera secar, embora seja rápida a cola universal da Círculo para secar, para depois você usar o elástico, tá? Eu não vou fazer isso não, mas você pode fazer, uma sugestão. Eu não gosto muito de cortar as pontinhas também por medida de segurança, mas se você for utilizar cola, você também pode cortar sem problema. Certo? Aqui eu tenho, olhem só, vocês conseguem ver um pouquinho de dificuldade, mas dá pra ver toda a circunferência do fio que eu cortei. E eu vou fazer aqui uma espécie de 8 com esse fio, olhem só, uma espécie de 8. E esse X que se forma aqui, eu vou pegar ele no meio. E o que eu estou fazendo, na verdade, é dobrando o fio. Então, aqui está o que a gente vai usar. Ou seja, eu medi mais de 1 metro de lastex, mas eu vou usar dobrado. Vou usar dobrado para ficar mais resistente. Certo? Agora a gente vai colocar na peça. Vou reservar isso aqui para a gente colocar na peça. Nós estamos aqui, pessoal, olhem só, no cós. Essa aqui são as correntes iniciais que a gente fez para o trabalho. Nós vamos utilizar todas as correntes, inclusive aquelas que já tem ponto nela, tá? Nós vamos utilizar as correntes que estão livres e também aquelas que tem pontos nelas. Nós vamos utilizar todas as correntes fazendo em cada uma delas um ponto baixo. Só que esse ponto baixo a gente vai fazer embutindo o lastex dentro. Eu já fiz várias peças no meu canal que eu embuti o lastex, que eu ensinei como embutir esse lastex. Então, você que acompanha o meu trabalho, provavelmente já deve saber como eu costumo fazer. Olhem só, tô prendendo aqui um fio em uma corrente qualquer, certo? Vou fazer uma correntinha pra subir. E agora eu vou buscar o lastex. Vou buscar o lastex deixando ele aqui pra trás. Olhem só, segura as duas pontas, olhem só, tô pegando dobrado, tá? Deixa eu tirar aqui atrás porque tá focalizando errado. Certo, agora eu vou vir no mesmo ponto em que eu prendi o fio e eu vou colocar a agulha de frente pra trás. Vou passar com a ponta da agulha por baixo do lastex e vou laçar o fio, esse fio aqui que vem do novelo. E vou puxar pelo caminho de onde eu entrei. Esse primeiro pontinho prendendo o lastex é o mais chatinho de fazer, depois fica moleza. Agora eu venho por cima do lastex e laço novamente o fio, puxando ele pelas alças que estão na agulha, fazendo assim um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, para a próxima correntinha de base, e vou fazer a mesma coisa. Olhem só, agora fica um pouco mais fácil, porque o lastex já está preso no trabalho, olhem só, já está preso no trabalho. Vou entrar aqui no próximo ponto. Vou passar com a agulha por baixo do lastex, laçando o fio e puxando. Não puxe o lastex, tá? Puxe apenas o fio. Passo agora por cima do lastex, laço o fio novamente e puxo por cima do lastex, fazendo o segundo ponto baixo. Vou pro próximo ponto fazer a mesma coisa. Olha só. Quando eu entro, eu passo por baixo do lastex. Quando eu volto, eu passo por cima. Quando eu entro, eu passo por baixo do lastex. Quando eu volto, eu passo por cima. E assim eu vou fazendo até o fim da carreira. Como a circunferência do lastex é menor do que a circunferência do trabalho, lógico, vai chegar o momento em que vai faltar lastex e vai sobrar tecido. Então é só você dar uma puxadinha do lastex, tá? E continuar fazendo. Vai dando puxadinhas devagar para você fazer o resto do tecido que falta, tá? Então nós vamos fazer isso aqui até o fim da carreira. Observe que o lastex, olhem só, ele caminha normalmente no tecido, olha só. O tecido não prende ele, não se preocupem com isso. Então nós vamos fazer isso até o fim da carreira, para quando a gente voltar eu mostrar para vocês como vai ser a próxima carreira, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, vou pro último pontinho aqui. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar essa primeira carreira com o lastex. Pessoal, lógico que só uma carreira não é o suficiente para segurar um tecido pesado desse. Eu vou ter que colocar outras carreiras com pontos baixos, embutindo lastex neles, tá? Quantas carreiras? Não sei.
Eu aconselho você a ir fazendo as carreiras e vestindo. Faz e veste, até você se sentir seguro. Pode ser que você se sinta seguro com menos ou com mais do que eu. E como você vai colocar a próxima carreira? Da mesma maneira que você colocou a primeira. Você vai preparar um lastex igual a primeira, tá? Da mesma forma, com a mesma metragem que foi indicada na tabela. Olha só. Vou fazer aqui uma correntinha, colocando aqui o lastex para trás. Vou fazer aqui uma correntinha para subir. Vou entrar no mesmo ponto que eu fiz essa correntinha, passando por baixo do lastex, laço o fio, puxo, passo por cima, prendo. Pronto, prendi o lastex no trabalho. E vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, envolvendo essa nova rodada de lastex. Pessoal, você vai fazer essa, como eu já disse, você vai fazer essa, vai fazer outra. Eu acho que 2 ainda não é o suficiente. Então, você vai fazer, vai vestir, vai ver o que você acha. Se você achar que não tá seguro, você faz mais uma carreira. Se você achar que 3 ainda não é seguro, você faz outra. Enfim, não se preocupe que o lastex é resistente, porém por ele ser fininho, uma só não vai segurar o peso. Não é questão de arrebentar, e sim de não segurar o peso da peça. Então, por isso, eu creio que algo entre 3, 4 carreiras seja o suficiente, mas isso também vai depender do volume da sua peça, do tamanho que ficou a sua peça e de você mesmo, de você vestir e se sentir segura, tá? Então, nós vamos fazer essa carreira, vamos fazer quantas for necessária. E quando a gente já tiver feito a última carreira, a gente arremata o nosso trabalho, o nosso fio, e ele vai estar pronto, o nosso trabalho finalizado. Bem, pessoal, e assim a gente vai encerrando mais uma videoaula. Eu espero que vocês estejam gostando das videoaulas que eu trouxe com os fios naturais recentemente para cá, para o canal da Círculo. Eu peço que você que fez qualquer uma dessas peças, poste nas redes sociais com a hashtag Sempre Círculo, para que a gente possa ver o resultado do seu trabalho. E também comente aqui no canal o que você está achando dos produtos naturais da Círculo. Beijos, eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Siga a Círculo e a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.